Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Mais um vídeo do Virando as Páginas. Antes de tudo, antes da gente começar a falar sobre o livro de hoje, um livro especial para os nossos dias, para a reflexão, um livro que eu indico para você no final de semana, quem está no Rio aí sofrendo lá do inverno, dentro de casa, pouquinho antes de dormir, ou então na sala, com um cafezinho do lado, com um vinhozinho do lado, poder estar lendo e refletindo, porque é um livro que dialoga com os nossos dias e sustenta-nos de muita ética e sentimentos que vão desde a lealdade à amizade e ao equilíbrio em meio a tantas aventuras que se tornaram um sacerdócio deste grande homem, Antoine de Saint-Exupéry, este francês que nasceu em 1901 e, se enganado não estou, morreu em 1944, quando foi abatido por um avião alemão na Segunda Guerra Mundial. Mas antes de tudo, eu queria pedir para que você curtisse o canal, para que você se inscrevesse também no canal, curtisse o vídeo e, se possível, cara, moça, por favor, compartilha o vídeo. A gente precisa da ajuda de vocês, porque nós não trabalhamos de outra forma, senão assim, de forma orgânica. Somos um canal pequeno, não rola dinheiro aqui dentro, então é só uma força que você vai estar me dando para a gente estar cada vez mais exportando literatura, conversando literatura, e que vocês também possam participar conosco sobre isso. Aproveitando, queria estar agradecendo a minha querida Marta por esta obra que ela me mandou agora pelos correios. Se você quiser, tá ali no canal, você pode procurar, você vai ver o meu endereço, vai poder mandar para mim. Marta, muito obrigado. Luiz Alfredo Garcia Rosa, O Silêncio da Chuva, recebi, tá aqui na minha mão, bem guardadinho, e prometo, talvez ainda nesse mês eu faça a resenha desta obra detetivesca do nosso querido Luiz Alfredo Garcia Rosa, tá bom? Marta, muito obrigado, e se você também quiser que eu fale de alguma obra, basta você colocar aí embaixo o seu desejo. Tem um monte de desejo que eu tenho que cumprir, estou na dívida com um monte de gente, então o pessoal lá do John Kane, Vida e Morte das Democracias, estão em cima de mim, mas olha, é um tijolão, eu estou lendo aos pouquinhos, tá? É só esperar um pouco. Uma outra coisa que eu ia dizer, tinha prometido que ia falar sobre um livro de geopolítica, o farei. Logo, logo vocês vão ter uma surpresa muito agradável, porque ele está intimamente ligado ao cinema e ao soft power americano a partir de Hollywood e das artes, tá bom? E a partir daí, com muita alegria, eu venho conversar um pouco sobre esta obra de 1939, que se mistura entre um sentido de autobiografia, autohistorização, uma forma de recitar a vida e os contextos históricos descritivos do Antoine de Saint-Exupéry, quando ele foi piloto da Aéropostale, que na época fazia toda a distribuição de correios, desde Toulouse até o Chile, até os Andes, né? E aí ele vai trabalhar uma coisa bastante interessante e pródiga. Você está aqui falando, creio eu, de um período dos aviões de janela aberta, né? Onde a sensação de liberdade, voar a 1000 metros, era uma tradição desse pessoal. Só que as viagens dessa galera aqui, que o Antoine vem trazer, não só ele, mas também a questão da amizade que é encontrada entre ele e seus amigos, esse processo todo, ele indica uma trajetória de viagens que, em média, os caminhos passavam um pouco mais de 8.000 milhas. Quer dizer, você pega ali os Andes, Chile, vem descendo, Patagônia, Buenos Aires, toda a costa brasileira, África, ali a região do Dakar, Saara, Toulouse, Espanha, Europa. Esse pessoal fazia esses caminhos ao mesmo tempo com muita competência, com uma coerência, com uma análise efetiva de que a aviação para eles era a vida era a aviação. A visão que o Antoine tem de amigos que o influenciam, como Mermoz e Guilherme, que são pessoas que passaram por acidentes, assim como ele
passou. Aliás, tem uma questão muito interessante a ser colocada aqui. Este livro, por preceder o nosso querido Pequeno Príncipe, tem um alto diálogo e experiências, com certeza, fica muito claro para mim que experiências que o Exupéry teve nesta obra aqui, teve nesse trabalho, neste legado, neste sacerdócio dele, elas vão ser exportadas para este livro do Pequeno Príncipe, romanceado por ele mesmo, porque os contextos de fidelidade, de amor, de dedicação, lembrando que ele era casado, se eu não estou enganado, gente, com uma costarriquenha, mas a dona Consuelo, e morou durante um bom tempo em Buenos Aires com ela e depois também no México. Essa diferença de talvez 39, 41, de 4 anos, foram importantíssimas para a construção da obra Pequeno Príncipe. O próprio livro do Exupéry, o Terra dos Homens, ele é constituído de vários artigos que ele escreveu para tabloides e para jornais e debates sobre contextos bem filosóficos, bem narrativos, diálogos onde está ali o contexto da ontologia, da essência humana, ao mesmo tempo o que de um existencialismo, do porquê da nossa existência, mas ao mesmo tempo do realismo, de uma vida propositalmente como ela é, e o Antoine de Supéry provou nisso, né? Porque ele vai nascer logo na virada do século, em 1901, e, salvo engano, ele morre em 1944, na Segunda Guerra Mundial, quando ele é abatido por um avião alemão, e ele simplesmente continuava fazendo o que já fazia na aviação, com aviões de carga e de correspondência, né? E ele é atingido e depois ficou esse ato para saber se ele tinha morrido ou não na Segunda Guerra Mundial, e depois um piloto alemão entregou alguns pertences do próprio Antoine de Saint-Exupéry e viram efetivamente que ele havia falecido em guerra. Uma coisa que também é muito interessante é que em Florianópolis, local onde a Aeropostale se utilizava bastante como de repouso para os seus pilotos, ele acabou sendo, lá em Florianópolis, conhecido como Zé Perry, e a relação dele com o Brasil não é pequena. Ele teve uma casa, uma pousada, durante muito tempo em Itaipava, né? Aqui no Rio de Janeiro. Só que voltando aqui, imagine, você está aqui no Chile, do Chile você vem para a Patagônia, da Patagônia você vem para Buenos Aires, isso na volta, né? Toda a costa do Brasil, até aqui em cima na Bahia, depois vem aqui para cima na África, a África passa pelo deserto do Saara, a região de Dakar, né? Lembra? Paris, Dakar, vem daqui sobe para Toulouse, Toulouse para Paris, Paris para a Espanha, depois volta sobre os mesmos caminhos, mais ou menos uns 10 mil quilômetros, né? Mais ou menos isso, mas 7 a 8 mil milhas de viagens que eles faziam com grande galhardia. Bom, o que eu posso retirar desta obra do Exupéry? Primeiro, efetivamente, ela se o Pequeno Príncipe é a árvore literária do Exupéry, a Terra dos Homens é o xaxim, é o adubo, é o vaso muito bem tratado, porque, conforme eu digo a vocês, tudo que florescerá no Pequeno Príncipe faz parte efetiva das experiências desse autor, desse querido escritor, nas suas relações de trabalho. Então, o primeiro capítulo, ele é espetacular, porque ele vai demonstrar justamente como ele começa a experimentar o poder de ser piloto e esse sacerdócio. Aliás, na obra aqui da Editora Sem Fronteira, você tem 2 ícones participando do trabalho, né? O primeiro é a apresentação que é feita pelo jornalista Armando Nogueira. Ele estava muito ligado a esportes, mas ele era, além de um grande jornalista, ele traduzia as suas narrativas as suas prosas a partir de elementos metafóricos, poéticos muito bonitos. E ele escreve logo de cara para mim
logo no primeiro parágrafo, ele dá uma indicação do que realmente é o conteúdo e a alma do livro. Ele diz o seguinte: ao reler agora o livro Terra dos Homens, de Antoine de Saint-Exupéry, confesso que fico em dúvida. Terá sido a musa da poesia que enriqueceu a narrativa de um notável piloto ou o próprio destino do piloto que se fez escritor voar não só nas asas do vento, como também nas asas dos versos? E isto esclarece muito o método e a forma como Exupéry traduz a sua realidade, a partir de grandes ensinamentos, grandes máximas e um contexto escrito de muita fluência. Alguns temas, como por exemplo, o homem se descobre quando se mede com um obstáculo, é exatamente uma efervescência, é a lídice, é o início, é a gênese dos termos que depois, e temas e máximas que ele vai acabar por escrever aqui, né? Então, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas, uma das frases mais faladas dentro da composição que foi colocada pelo Pequeno Príncipe. Outra que aqui está: só se enxerga bem o coração. Com o coração, o essencial é invisível aos olhos. Fica muito claro quando, por exemplo, logo no capítulo 1, ele traduz esse capítulo, ou a primeira parte do livro todo, ele traduz como uma homenagem clara à amizade. E uma homenagem honrosa, por entender que pilotos se tornaram amigos, e tanto Memoir como o próprio Guillemot, eles vão ser se irmanar a Exupéry, ainda jovem, e propor a ele a vida sendo arriscada, mas com propósito. Não é um processo meramente aventuresco, é a poesia de compreender a vida como uma história, uma reta de riscos, e os obstáculos, sejam eles geográficos, sejam as alternâncias físicas, ou seja, estar voando nos Andes e daqui a 2-3 dias estar sobre o deserto do Saara, as contraposições e ao mesmo tempo as interrelações culturais, as várias culturas, sociedades com as quais eles tiveram o direito, a alegria e o dever de se relacionar, são formadores de homens. Por isso, terra dos homens, a terra que constrói, a terra que erige, a terra que divulga, a terra que forma seres humanos e que se compreendem sobre este processo. Nesse sentido da relação, ele vai passar então para a camaradagem, os corajosos que são ao mesmo tempo frágeis, como eles podem se conceber, e como o perigo acabou criando elos entre esses amigos e, ao mesmo tempo, uma condição de entendimento maior do sacerdócio deles. Toda essa formatação, ela é muito prodigiosa dentro de uma efemeridade. Quer dizer, é a luta do próprio Antoine de Saint-Exupéry contra os vazios do mundo. E, por fim, o local de trabalho deles. O avião é um amigo. É onde se trabalha, onde se progride tecnologicamente, mas ele não é um fim nele mesmo, ele é uma ferramenta condicional da existência desses homens, ele é um instrumento, ele é o progresso técnico, mas que também pode nos fazer, então, não nos esquecer das nossas próprias descobertas. Ele não vive, Exupéry, ele não vive, então, percebendo a questão tecnológica como vital, mas como ação finalística do homem em servir, a ação finalística do homem em amar. Quanto mais aperfeiçoada é esta máquina, quanto mais constante ela é, mais às vezes o homem se torna então confrontado com seus próprios limites e com suas próprias deficiências. Há dentro desse processo, mesmo com toda a tecnologia da água, da aviação e dos aviões daquela época, que para hoje eu os tenho como heróis, há uma superfície da próprio planeta. É a terra, é a água, é o ar, é nesse ponto de precisão que se torna, digamos assim, o teatro do Antoine de Exupéry, de Mermoz e de Guillemot, dos pilotos da aeropaciale e de todos aqueles que se apresentavam de tal forma a, ao mesmo tempo, enfrentar, se aventurar, aprender
e se humilhar sob toda uma cortina de progresso tecnológico, mas ao mesmo tempo de dedicação ao outro. Tem algumas... logo de cara, tem um texto que ele já coloca, ele já começa arrebentando você com várias, digamos assim, com várias cintiladas, né? E logo de cara ele já nos deixa uma ideia linda. A Terra nos ensina mais do que livros. A experiência nos ensina mais do que, por exemplo, a teoria. O que os outros conseguiram, podemos também conseguir. Ou seja, os limites podem ser conquistados. O homem se descobre quando se mede pelo obstáculo. Já falei sobre isso. Então, ele coloca uma razão de uma vida que ela não é superficial. As amizades são forjadas na dor, na solitude, nas perdas e também nos amores, nos sacerdócios, na dedicação, no trabalho, entendeu? E muito claramente, se já aqui é declinado algumas ações, como por exemplo o rei do planeta pequeno, sobre o acendedor de postes, sobre a raposa, a maravilhosa raposa e a rosa como sentimentos essenciais e instrumentos de ensino, eles ficam contrastados em frases como, por exemplo, trabalhando unicamente por bens materiais, construímos a nossa própria prisão. Ou seja, existem valores maiores do que conquistas materiais, existem valores mais honrosos do que o materialismo propriamente dito, e ele propõe isso muito claro, que todo ofício e tudo aquilo que se faz tem que ter como propósito secundário e, digamos, não secundário, mas primário, a união e a solidariedade entre os homens. Então, o Antônio Exupéry, que sofreu acidentes, não à toa, acidentes, por exemplo, de amigos dele e dele mesmo, que por acaso foram em desertos, quem seria então o piloto que se acidenta no Pequeno Príncipe num deserto? As experiências que você tem, tanto quanto está no alto, quando você cai. Então, é um livro primoroso, é um ensino que vale a pena para você, pai, mãe. Há um propósito de um debate para com o seu filho, sua filha, um propósito pessoal de se analisar. Não é um livro para se ler rápido, e que as coisas na vida elas podem ser feitas não apenas sobre o tom meramente da aventura, né? Ele dizia o seguinte no livro, né? Não é do perigo que eu gosto. Eu sei bem do que eu gosto. E o que eu gosto é viver. Então, esclarecer efetivamente o contexto da vida, da essência, da existência, de como se relaciona, para com quem se relaciona, como se forma como ser humano, como se dá a dignidade, como se dá nos processos da dificuldade e também nos processos da mais pródiga vitória, né? Saber se sustentar dentro dos avessos da vida e ao mesmo tempo ter a capacidade que no mesmo avesso da vida, em meio à dificuldade de voar sob mar, você tem o prazer de olhá-lo. Quer dizer, no mesmo risco de viajar no vácuo do oceano, você tem o prazer de ver construções geográficas, a natureza vibrante ao seu lado, seja à noite, seja ao sol. Ele coloca aqui uma das primeiras viagens que ele faz foi no meio das noites e das estrelas, e volta a dizer, aviões que poderiam andar com a janela aberta. Antônio de Saint-Exupéry e seu livro Terra dos Homens, livro para você ter na sua escrivaninha, livro para você ler, livro para você se confrontar, livro para você se emprazeirar, livro para você amar, refletir, doer, chorar e sorrir. É a minha indicação. Leia ontem. A tradução do Rubens foi primorosa e a introdução do Armando Nogueira faz muito bem. É o anel que cai bem na mão, na bela mão que se tornou essa obra do Antônio de Saint-Exupéry. Tá bom? Grande abraço para vocês. Leiam, participem, estejam conosco, curtam o nosso vídeo, indiquem o nosso canal, se inscrevam no canal e compartilhem disso tudo.
proponho a leitura desta obra de olhos fechados, ou então de olhos bem abertos e de alma também. Como eu sempre digo, supere-se, aprenda mais. Ler é bom, virando as páginas. Até a próxima leitura, talvez seja O Silêncio da Chuva. Vamos ver no que dá. Até logo, gente!